Amém? Glória a Deus, queridos. Eu quero convidar você. Amém, queridos, glória a Deus. Quero convidar vocês a abrir comigo Gênesis capítulo 3. Em nome de Jesus, vamos direto à palavra do Senhor. Gênesis capítulo 3. O versículo é o de número 6 em diante. E já deixem também a palavra do Senhor aberta em Mateus, no capítulo 16, em nome de Jesus. Primeiro Gênesis capítulo 3, no verso 6, diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e agradável e desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu. Abriram então seus olhos e perceberam que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz de Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Então chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo, e me escondi. Perguntou-lhe Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que eu te ordenei que não comesse? Só até aqui. Pai, nós te agradecemos e te exaltamos. Que o Senhor faça desta palavra um ambiente propício para que nós possamos entender quem éramos, quem somos e quem seremos, para que possamos entender onde estávamos, onde estamos e para onde iremos. Que a tua palavra vá e que ela produza resultados que até sejam ecoados na eternidade, e que o teu povo possa reconhecer que dele, por ele e para ele é que são todas as coisas. Amém. Pode se sentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu quero falar ao teu coração, e eu gostaria que vocês que estão no fundo, aqueles que não são intercessores, e você conseguir encontrar um lugar mais à frente, porque geralmente no fundo aí você se dispersa um pouco, perde a atenção e não consegue de fato perceber aquilo que Deus quer fazer na sua vida. Não sei que seja imprescindível estar lá no fundo, encontre um lugar para você. Tem 2 lugares aqui, tem mais um aqui, tem mais 2 aqui, tem mais 2 lugares aqui, amém? Em nome de Jesus. Meus irmãos, essa noite é uma noite de Santa Ceia, é a noite de nós trazermos à memória aquilo que nos dá esperança. Quando nós entramos na igreja, muitas vezes o que nos traz aqui é o desespero, muitas vezes o que nos traz aqui é o medo, muitas vezes a enfermidade, um problema no casamento. Mas eu quero dizer para você nessa noite que é muito mais do que isso. Quando eu entro nesse lugar, eu preciso entender que esse lugar é um lugar de novos começos. Porque o que é nascido da carne é carne, mas ao que é nascido do Espírito é Espírito. Essa noite é uma noite propícia para que você possa reconhecer que sem Deus é impossível. E por saber que é impossível, Deus enviou o seu Filho para que através do seu sacrifício eu e você fôssemos resgatados. Essa noite é uma noite propícia para você entender que sem Jesus Cristo jamais nós estaríamos aqui, e nós jamais poderíamos adentrar as portas da eternidade
para as moradas celestiais. Eu quero falar com você hoje, nessa noite, sobre o poder do sangue de Jesus. Eu quero falar para você que ainda não entendeu, porque às vezes você usa o sangue de Jesus como um jargão evangélico. Agora eu sou evangélico, eu uso poder, eu falo até nesse nome. Querido, é muito mais do que isso. Os filhos de Seva foram repreender um homem endemoniado e disse assim: eu te repreendo em nome de Jesus que Paulo prega. O demônio falou assim por meio do homem: conheço Jesus, sei quem é Paulo, mas não reconheço quem são vocês. Apanharam tanto, que a palavra diz que eles apanharam tanto, que saíram nus correndo de medo do demônio. Porque não é só falar no nome de Jesus, não é só falar no poder do sangue de Jesus, é entender que esta autoridade foi dada exclusivamente aos filhos. João 1 diz assim, que Jesus veio para os seus. Quando você fala de seus, isso fala de origem. Seus quem? Para os judeus. Mas aí a palavra tem uma chave poderosa. A palavra diz: veio para os seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberem, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Rejeite quem quer, mas eu quero aquele que na cruz morreu por mim. Existe em Israel uma festa que se chama Yom Kippur. E nesta festa o sumo sacerdote trazia 2 sacrifícios. Ele, ali no templo, matava aquele sacrifício, e aquele sangue era para purificação de pecados. Ele levava para o deserto, e o outro ficava. Eram 2 sacrifícios, que representam o sacrifício. Um era um bode e o outro era um carneiro. O bode era a representação da velha aliança, mas o cordeiro, no Yom Kippur, eles levavam-no para o deserto. Quando nós olhamos a história do Senhor Jesus, depois de seu batismo, ele foi levado onde? Ao deserto. E todos sabemos que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos sabemos que ele passa pelo deserto. Depois dos 40 dias, Satanás aparece para ele e fala assim: se você é o Filho de Deus, transforme estas pedras em pães. E Jesus disse assim: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Ele está dizendo: eu posso transformar, mas eu não vim aqui por causa de pão, eu vim para ser o pão da vida. Eu não vim para usar o meu poder e o poder do meu Pai para benefício próprio. Eu vim para que todos tenham vida, e vida com abundância. É muito mais do que a minha vontade para mim. É aquilo que eu vim fazer para que Deus possa fazer coisas extraordinárias na vida daqueles que estão há mais de 2000 anos, para outros de tempos anteriores, do mundo antigo, mas também de nós e daqueles que ainda estão por vir. O sangue de Jesus tem poder para alterar realidades, para alterar desertos, mas acima de tudo, para te dar poder para manifestar o poder do alto aqui embaixo. O Pai Nosso tem chaves muito poderosas, assim na terra como é no céu. Queridos,
um dia nós estaremos na glória. A Santa Ceia é um treinamento para as bodas do Cordeiro. E toda a igreja, todos que foram salvos, estarão na presença de Jesus, estarão na mesa do banquete, e experimentarão daquilo que são as delícias celestiais. E qual é a maior delícia celestial? A presença do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Então, voltando no Yom Kippur, o sumo sacerdote pegava o sacrifício, o matava, e ali apenas os judeus eram perdoados. Os outros povos, os gregos, os egípcios, os das Américas, os do Brasil, que o Brasil nem existia, estavam fora desse processo, porque o sacrifício do Yom Kippur era apenas, exclusivamente, para um povo. Então o sumo sacerdote colocava o seu dedo sobre o sangue, entrava no Santo dos Santos e derramava do sacrifício aquele sangue por 7 vezes. Não são 6, não são 8, 7 vezes, porque o 7 é uma representação da perfeição de Deus. Quem está aí? E então ele entrava além da porta do templo, e ele fazia uma declaração, jogava o sangue do sacrifício sobre o outro animal, e enviava o outro animal para o deserto. E então, não apenas os pecados estavam perdoados, mas ali também era uma simbologia da quebra de uma maldição. Mas era simbólico. Hebreus capítulo 1, ou melhor, Hebreus capítulo 10, vai dizer assim, que o Antigo Testamento é uma sombra dos bens futuros. Aleluia! Então, o que nós temos que entender nessa noite, é que nós estamos num ambiente que está acima do Yom Kippur. Nós estamos num ambiente em que a presença do Cordeiro está aqui para manifestar cura, salvação, libertação e nos fazer entender que somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo Jesus. Quando você começa a compreender isso, você começa não apenas a clamar pelo sangue, mas você começa a entender o poder do sangue de Jesus. Você começa a entender que a partir de Jesus nós entramos num tempo sobrenatural. Nós deixamos de ser criaturas e passamos a ser filhos, herdeiros e co-herdeiros. Não é sobre ser evangélico, porque tem muita gente que confunde ser evangélico com ser filho. O Senhor não quer uma igreja de evangélicos, Ele quer uma igreja de filhos. O Senhor não morreu na cruz para que a gente seja evangélico, Ele nos chamou para que nós sejamos remidos, redimidos daquilo que nos condenava. E é claro, eu tenho que estar num lugar em que esse lugar fala de apenas um, que é o único mediador entre Deus e os homens. O Senhor não nos chamou para sermos religiosos. O Senhor não chamou a gente para ser espírita. O Senhor não chamou a gente para ser católico. O Senhor não chamou a gente para ser budista. O Senhor nos chamou para sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros. É sobre isso, não é sobre religião. É sobre a presença de Deus. Amém? Em Mateus no capítulo 6, versículo 13... Jesus foi a Cesareia de Filipe, e ali, ele estava debaixo de uma unção de revelação, e nós precisamos entender isso. Aliás, no 16, amém? Mateus 16, diz assim, no versículo 13, indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista,
outros dizem ser Elias, outros Jeremias e outros os profetas. E Jesus no 15 vai perguntar: mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse: tu és o Cristo, tu és o Filho do Deus vivo. E então Jesus afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e nem o sangue que te revelaram, mas o meu Pai que está nos céus. Ele está dizendo: o meu Pai que está nos céus revelou para você que está aqui na terra. Como que o Senhor pode fazer isso? Nós precisamos entender que o Espírito de Deus faz uma conexão entre as coisas do alto com as coisas de baixo. Você está aí, não? Então Jesus, em Cesareia, a cada um ele vai perguntar. Lembre-se que aquele que quebra todo jugo, que aquele que quebra toda maldição, que aquele que faz a gente ir muito além das paralisias. Queridos, o sangue de Jesus não é só para que você viva uma vida abundante na glória, é para que você também viva uma vida abundante aqui. Quando eu falo de abundância, eu não estou falando de dinheiro, porque eu conheço muita gente que tem muito dinheiro, mas não tem uma abundância, não tem paz, não tem alegria. Porque a verdadeira alegria está no Espírito e não no que nós tocamos. A palavra diz que o céu e a terra passarão, mas a palavra permanece. Por quê? Porque a palavra é o verbo, e o verbo é Cristo. E Cristo permanece para sempre. Ele é o alfa, ele é o primeiro, ele é o ômega, ele é o derradeiro. E por isso, tudo passará, menos o verbo. Então o que nós precisamos entender? Jesus disse a Pedro: você é bem-aventurado, porque esta verdade, esta revelação espiritual, não poderia ser revelada para alguém se o meu Pai não o revelasse. Então Jesus está falando o seguinte: vocês estão na terra, mas existe uma realidade espiritual. Existe um mundo físico, humano, mas também existe um outro mundo sobre-humano, que os homens não podem tocar, que os homens não podem manifestar. Mas aí, querido, Deus está trazendo uma revelação à mente, ao espírito do apóstolo Pedro, que nem apóstolo era ainda. E Jesus disse: tu és Pedro. E sobre esta revelação, e sobre esse entendimento de quem eu sou, através desta pedra, não é sobre Pedro, porque Pedro é as fagulhas, os pedregulhos são as pedras menores. Você não edifica sobre uma brita. Ele está falando sobre a rocha, que é ele, Jesus. A falha da interpretação disso deu a uma igreja uma interpretação tão errônea, que eles, ao lerem essa passagem de Mateus 16, dizendo que a igreja seria construída sobre a pedra, eles entenderam que é sobre Pedro. Aí o que eles fizeram? Sepultaram Pedro e construíram uma basílica de São Pedro. Por que construíram uma basílica sobre os restos mortais de um homem? Porque não entenderam que a revelação não é sobre as coisas de baixo, mas sobre as coisas eternas. É sobre uma igreja não construída por mãos humanas. Queridos, nós somos o templo, nós somos a igreja, juntos. Se você sair, se desviar, você não é mais a igreja, porque tem muita gente lá fora, não, fazendo tudo errado, dizendo eu sou a igreja. Não, querido, você só é a igreja quando você faz parte do corpo. Se você pegar o dedão e cortar, aquele dedão um dia fez parte do corpo, mas fora do corpo ele vai apodrecer. Então eu só sou corpo, só sou igreja, quando eu estou em comunhão com a igreja. A Santa Ceia também é um lugar de comunhão com a igreja.
Aquele que come sem discernir o corpo, que é a igreja, come para juízo de si. Porque às vezes há inimizades entre nós, e aí você fala, vou comer, estou em comunhão com o corpo. Não está. Você só está em comunhão com o corpo quando há um concerto horizontal. Porque se não houver o concerto horizontal, você não pode nem orar o Pai Nosso. Perdoa-me, Senhor, assim como eu tenho, quer dizer, quase perdoado. Então eu vou quase perdoar você também. Já pensou se Deus fizesse isso? Você erra, peca e fala, Deus me perdoa, Ele quase te perdoei. Já pensou? O que Jesus está dizendo é que quando nós conseguimos entender a revelação, quando nós entendermos e tivermos esse entendimento, Ele vai começar a construir um ambiente propício, poderoso e espiritual dentro de você. Temos que compreender isso, porque não é sobre passar dias difíceis, mas é sobre prevalecer sobre a adversidade. Porque quem é crente também passa luta, quem é crente também passa por tribulações e aflições, mas o Senhor disse, no mundo vocês vão passar por aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Quando Jesus está falando eu venci, Ele está dizendo, eu estou te dando autoridade para vencer também. Você está aí? Não. Jesus passou por tempestade? Passou. Mas a tempestade Jesus passou pela tempestade, mas a tempestade e eles chegaram do outro lado. Porque para Jesus, para nós, melhor é o fim das coisas. Não é como você começa, é como você termina. Não adianta chegar cheio de fogo, de glória, cantando, adorando, e terminar murcho, tomando uma caninha, uma canjibrina, na unção do que tem nada a ver. Porque a brasa, na medida que ela sai do braseiro, ela vai virando cinzas de novo. Você está aí? Jesus disse, eu lhes darei as chaves dos céus. O que vocês abrirem na terra terá sido aberto no céu. O que vocês fecharem na terra terá sido fechado no céu. Nós estamos aqui falando de Mateus 16 e são vários judeus conversando, mas aqui especificamente Jesus e Pedro. E aqui especificamente Deus usando a minha boca para falar ao teu espírito. Então eles estão conversando sobre algo que a igreja ainda iria entender. Quando Jesus disse, quem dizem que eu sou? Pedro disse, tu és o Cristo. Pedro está falando de algo que estava em outra esfera de entendimento. Isso é tão sério que até hoje os judeus estão à espera do Messias. Até hoje. E nós já recebemos o Espírito Santo, já estamos recebendo um novo entendimento, uma compreensão eterna, e nós já estamos recebendo aquilo que eles ainda não receberam, porque a salvação vem de Cristo, não vem de uma religião. Então, queridos, o que acontecia em Yom Kippur era que apenas aquilo era uma sombra do algo sobrenatural. Mas através de Jesus, diferente do que acontecia na festa de Yom Kippur, que acontecia uma vez por ano, Jesus está todo dia batendo a porta do teu coração e perguntando, tem lugar para mim na tua vida, na tua casa, no teu casamento, na tua família, no teu ministério, tem lugar para mim? Eis que estou à porta e bato. Se ele bate, ele está de fora. Yom Kippur era uma sombra do sobrenatural. Mas Jesus, querido, Ele é aquele que vem trazer e inaugurar um tempo definitivo de salvação. Um tempo definitivo de perdão de pecados. É muito fácil entender isso.
Mas quem está lá fora, que não tem entendimento no Espírito, fica achando e tentando achar Jesus em qualquer lugar. Tem um dito popular que fala assim: todo caminho leva a Deus. Aí quando eu leio a Bíblia fala assim: Jesus é o caminho, a verdade, a vida, a porta, e ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então não é por intermédio de Paulo, não é por intermédio de Pedro, não é por intermédio de Júnior, não é por intermédio de igreja, é por intermédio daquele que salva, batiza com o Espírito Santo e liberta dos demônios. É sobre alguém que está acima de principados, potestades, domínios. O sacrifício de Jesus é definitivo. Não é de ano em ano como Yom Kippur. É definitivo. É para hoje. Foi para ontem. E vai ser até que Ele volte. O sangue de Jesus derramado na cruz é algo tão extraordinário, que me tira e me transporta do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. É um transporte. E é para quem? Para todo aquele que reconhecer a Jesus como único, suficiente e exclusivo Salvador. Ele é o único, Ele é suficiente, não precisa de mais ninguém. Ele é definitivo, não precisa de outros. Jesus não é um personagem histórico. Jesus é a manifestação palpável do amor de Deus. Jesus não é o homem da Galileia. Jesus é o homem que abriu mão do trono, que habitou entre nós, morreu em nosso lugar em sacrifício, e definitivamente nos deu a oportunidade de sermos herdeiros e co-herdeiros. É sobre isso. E da mesma forma que no Yom Kippur o sangue do sacrifício era derramado, o sangue de Jesus também foi derramado. E a primeira vez que o sangue de Jesus foi derramado quando Jesus tinha apenas 8 dias de idade. Quando ele foi apresentado no templo. Porque quando um menino, que era o primogênito, era apresentado pelos pais no templo, no 8º dia, ele era circuncidado. Quem está aí? Então esta foi a primeira vez que o sangue de Jesus foi derramado. Primeira vez. Quem está aí? Ele tinha quanto tempo? 8 dias. Apenas 8 dias. Não eram 8 meses, não eram 8 anos, 8 dias. Então, quando você volta em Gênesis 17, nos versos 9 ao 14, foi instituída a circuncisão como um sinal visível da aliança do homem para com Deus. E Jesus foi levado ao 8º dia por José e Maria para ser apresentado, e de fato Simeão apresenta o menino e o circuncisa com 8 anos, ou melhor, com 8 dias. Com 8 dias de idade. Quando voltamos os olhos na história, nós vemos um homem cometendo um pecado, e dali, onde nós já lemos no capítulo 3 de Gênesis, houve uma ruptura. Uma ruptura com a intimidade com Deus. Uma ruptura com a aproximação do Pai. Uma ruptura com o mundo espiritual. Uma ruptura com o eterno. Uma ruptura com a salvação. Uma ruptura com a vida.
porque o salário do pecado é a morte. Quando o homem pecou, quando Deus disse: não comam desta árvore especificamente, comam de todas, tem milhares de árvores comestíveis, comam de todas, eu só não quero que vocês comam só de uma. É a mesma coisa de você falar para o teu filho assim: ó, vou sair, só não como os iogurtes da casa. Comi nenhum não, pai. E o bigode cheio de iogurte. Pecado adâmico. Lá no Éden, houve uma ruptura com a intimidade. Amém, irmão Cláudio? Glória a Deus. Você está aí, não? O pecado gera uma ruptura a respeito de nossa intimidade espiritual com Deus. A partir dali, querido, aquela aproximação não podia mais acontecer. Ah, então porque Deus é mau? Não, porque Ele é tão bom, que Ele sabia que com a glória dEle, se Ele se aproximasse agora de um homem pecador, aquele homem morria na hora. Então, para o homem não morrer, Deus fez o quê? Vou ficar longe dele, mesmo querendo estar perto. Não posso, porque o pecado nos separa de Deus. Então, quando houve essa ruptura na intimidade, houve uma desconexão com o Pai, e uma ruptura com o sobrenatural, porque de Deus emana todo o poder, e quando houve este rompimento, ficamos apenas no âmbito natural. Escute, dizem que Adão tinha uma metragem de altura muito maior do que a nossa, uma capacidade intelectual sobrenatural, ele conseguia usar 100% do cérebro. Você imagina o que um homem pode fazer usando 100% do cérebro? Um homem dotado de 100% de poder e autoridade do céu sobre ele. Tudo isso estava sobre Adão. Mas o pecado faz separação entre Deus e o homem. O que é o pecado? Uma ruptura, uma separação. Porque quando você desliga a chave geral da casa, o que acontece? As luzes se apagam. Quando Adão pecou, houve uma ruptura da luz e eles entraram em trevas. Quem está aí? Porque Deus é o Pai das luzes. E assim como a lua não tem luz própria, nós também não temos. A lua é linda, você olha e fala: que lua linda. Por que ela é linda? Ela é linda porque a luz do sol brilha sobre ela. É por isso que você vê a lua. Se não existisse sol, você nunca iria ver a lua, porque o brilho da lua é o reflexo do sol. A luz de Cristo reflete em nós, porque é a luz de Deus. Amém? Nós não temos luz própria. A luz que temos emana do poder do alto, da glória de Deus. Jesus disse em João 8,12: então Jesus tornou a falar-lhe dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue de modo algum andará em trevas, mas terá a luz da vida. Em João 8,12 diz isso. A Bíblia diz que fomos redimidos pelo sangue. Hebreus 9,12 diz assim: nem por sangue de bodes e bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Colossenses 1, 13 e 14 diz: do qual nos tirou das potestades das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Efésios 1,7 diz: em quem temos a redenção pelo sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da graça. Apóstolo Júnior, palavra bonita essa redenção. O que significa isso mesmo?
Eu fui no dicionário para trazer na íntegra para você. Redenção é o ato ou efeito de redimir ou remir. Ficou na mesma. Significa libertação. Significa reabilitação. Significa reparo. Significa salvação. Ou seja, havia uma ruptura, e Jesus faz o quê? Um reparo. Ele faz uma reconexão. A ruptura que aconteceu lá no Jardim do Éden, em Gênesis 3, Jesus vem, estabelece redenção, estabelece um reparo pelo próprio sangue, e aí aquilo que era impossível passa a ser possível, porque o sangue de Jesus, que tem poder, o seu sacrifício que nos redimiu, que nos libertou, que nos salvou, que nos reabilitou. Reabilitou do quê? Jesus, ao ascender aos céus em Atos 1, vai dizer: eu vou para o meu Pai, vou rogar ao meu Pai, e Ele vos enviará o Espírito Santo, e vocês serão revestidos de poder. Ele está dizendo: eu vou voltar para o Pai, vou falar com Ele, e vou reabilitar o poder que vocês tinham perdido lá no Jardim do Éden. Quem pode dizer amém por isso? O sangue de Jesus continua reparando, libertando, salvando, adquirindo de novo, resgatando, tirando do cativeiro das mãos do inimigo. Jesus também derramou seu sangue no Getsêmani. E ali, tudo que Deus faz, Deus é intencional. Diga: Deus é intencional. Tudo que Deus faz é intencional. Jesus novamente está no jardim do Getsêmani, e ali ele vai suar gotas de sangue. Ele está sob pressão. Escute, o Getsêmani, o que era? Um jardim. Não, muito mais que isso. Era no Getsêmani que eles pegavam a azeitona, e lá tinha uma espécie de uma pedra em que a azeitona era esmagada, e que ao esmagar das azeitonas saía o azeite, o óleo, a unção, o unguento. Jesus está sendo esmagado. Onde? Deus é intencional. Ele coloca Jesus no Getsêmani. O que quer dizer Getsêmani? O lugar da prensa. Ele está sendo moído pelas nossas transgressões, Ele está sendo moído pelas nossas iniquidades, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras eu e você fomos sarados. Quem está aí? Então no Getsêmani há uma releitura, porque lá no Éden, sem falar, mas agindo, Deus tinha dado uma direção para Adão, que era a qual? Comam de tudo, menos de uma árvore. Quando Adão come da árvore que não deveria comer, era como se ele estivesse declarando assim para Deus: Deus, o Senhor não quer que eu coma desse fruto, mas eu, Adão, vou comer, porque eu vou fazer a minha vontade. Eu quero e eu vou comer. Preste atenção. Ele está fazendo isso onde? No Jardim do Éden. Quando ele desobedece, é como se ele estivesse declarando: vai ser feito a minha vontade, não a tua. Releitura: Jesus veio para redimir, reabilitar, reconectar. Ele está onde? No jardim do Getsêmani, no lugar da prensa.
quando está sendo prensado, ele vai orar e dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Contudo, Adão disse: vai ser feita a minha e não a sua. Mas eu estou aqui no jardim do Getsemane, e eu estou declarando sobre os tempos, sobre as eras, sobre os povos, sobre os reinos e sobre os impérios, diante de todo mundo: não vai ser feita a minha, mas a tua vontade. É jardim que Adão disse: vai ser feita a minha. É jardim do Éden, vai ser a minha vontade. Jesus no Getsemane, vai ser feita a sua e não a minha. Meu Deus, fosse você, eu estava glorificando de pé um negócio desse. Aleluia. É uma releitura. Sangue e suor misturado. Por quê? Porque ele está sendo Quando esmaga o seu dedo, quando você dá uma marretada no dedão, fica como? Fica com sangue. Por quê? Porque o dedão foi Só que ali Jesus estava sendo prensado espiritualmente, emocionalmente. Vai sair de dentro dele suor e sangue. Diga comigo: suor misturado com sangue. E por que Jesus suou no jardim? Deus havia falado a Adão e a Eva que eles não comessem, não tocassem na árvore, não comessem do seu fruto. Mas Adão, ao comer do fruto proibido, estava tomando uma decisão que traria consequências, de forma que ele foi expulso do jardim. E Deus vai falar para ele: ó, você nunca suou, mas a partir de hoje você vai suar e vai comer do fruto do suor do seu trabalho. Jesus está fazendo o que no Éden? Por quê? Porque ele está quebrando a maldição do trabalho. Se você tem um trabalho, glorifique, para de reclamar, porque o seu trabalho já está abençoado. Você está aí, não? Quando as gotas de suor e sangue de Jesus caiu ali, o Senhor estava redimindo o seu suor de trabalho, a sua força de trabalho, porque a partir dali você deixaria de produzir apenas para os outros, mas o Senhor estava te dando condição de produzir muito, para que a sua vida seja uma vida abundante. Escute isso. Decisões simples. Foi uma decisão simples de Adão, sim ou não? Vou lá e come e pronto. A decisão foi simples, é ou não é? Foi simples, foi só lá, tirou, comeu, está tudo certo. Não, está tudo errado. Porque decisões simples fora da vontade de Deus pode atrasar muito tempo de sua vida e pode comprometer o futuro e o seu destino, inclusive dos seus filhos. Mesmo quando a decisão for simples, esteja atento ao que Deus quer falar ao teu coração. Vou fazer isso porque eu sei, porque eu aconteço, porque eu sou inteligente, que eu tenho dinheiro para fazer mesmo, eu vou lá e pronto. Não, decisões simples precisam estar debaixo e pautado debaixo da autoridade da decisão que vem do alto. Porque agora, querido, depois de Jesus, não é mais a nossa, mas é a vontade do Pai. Toda decisão simples que você toma, sem consultar você está dizendo o seguinte: não vai ser a tua vontade, vai ser a minha. Ah, mas é uma bobagem, é uma simples, coisa simples, bobaginha. Comer uma fruta é uma bobaginha também, sim ou não? Parece. Mas tem decisões que podem criar grandes problemas
O problema da consequência é que algumas coisas que você faz é consequência para você, mas existem coisas que você faz que é consequência coletiva. Sim ou não? Uma decisão errada pode comprometer uma vida toda. Já houveram gente que chegou em mim, na bispa, e eu queria casar com fulano, porque eu queria, mas não é. Mas eu quero, mas tem olho castanho do jeito que eu gosto, é loiro igual eu gosto, olha como anda, como eu gosto. Mas você já perguntou se Deus gosta? Você já perguntou se é da vontade de Deus? Mas é uma decisão tão simples. Mas uma decisão simples, tomada pela sua vontade, pode comprometer o futuro. Uma decisão errada compromete uma vida toda, pode comprometer a saúde, pode comprometer o casamento, pode comprometer os relacionamentos interpessoais, pode comprometer o seu trabalho, o seu ministério, e pior, tem coisas que podem comprometer até a tua salvação. Vou fazer, apóstolo não está vendo, vou fazer, não tem nenhum irmãozinho fofoqueiro da igreja para contar, vou fazer porque eu quero. Vai. Adão também foi fazer porque ele quis, foi expulso do jardim, quer ser expulso também? Algumas atitudes atrasam a vida inteira, querido. Agora eu quero chamar a sua atenção sobre a decisão de Jesus no jardim do Getsemane. Enquanto Adão dizia, seja feita a minha vontade no Éden, quebrando o princípio fundamental, quando Adão fez isso, ele estava dizendo, eu estou te dando a minha autoridade, Satanás. Agora eu sou só mais um na multidão. Quando a nossa vontade quebra um princípio fundamental, nós perdemos a autoridade sobre alguns territórios. E sempre que alguém perde um território, alguém vai assumi-lo. Porque quando você sai de um ambiente, alguém avança nele. Quando Jesus conquistou na cruz a tua salvação, Ele estava te dando territórios espirituais. O diabo é legalista, ele avança a partir de brechas quando nós vamos dando. Aí seu casamento está maravilhoso, de repente você começa, não, só vou ver vou ver uma lingerie para comprar para minha esposa. Não, só vou ver um filmezinho aqui para apimentar a minha relação. Aí o diabo vai entrando e ele vai assolar você. Ele vai arrebentar o teu casamento. O espírito de pornografia vai entrar na tua casa, vai acessar a tua mente, vai roubar o teu futuro. É uma decisão pequena, simples. O celular é meu, eu vejo o que eu quero, vai. Cuidado, decisões simples podem trazer um grande estrago na tua vida. Jesus decididamente, Ele vai dizer, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Lá em 2 Pedro capítulo 2, versículo 19, diz que aquele que é vencido, torna-se escravo do vencedor. Tem gente que é vencido pela desobediência. Tem gente que é vencido pela procrastinação. Tem gente que é vencido pela mentira. E quando você é vencido em um território, alguém vai assumir. Jesus, Ele já decidiu lá no Getsemane, agora você também vai ter que decidir. Jesus existe antes da fundação do mundo. Lá em Apocalipse 13:8 fala disso. Diz que o Cordeiro foi morto desde a fundação do mundo,
Em Efésios 1, do 4 ao 5, diz: Deus nos escolheu nele para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Jesus viu as consequências da escolha de Adão ao fazer a própria vontade. Pastor, não manda em mim não. Pastor, fala uma coisa, mas eu faço do outro jeito. Pastor, quem manda em mim sou eu. Vai. Como se eu quisesse mandar na vida de alguém. Para os meus filhos, falo: filho, não faz, que isso vai dar ruim. Você acha que eu vou te obrigar a fazer o certo, irmão? Sabendo que a consequência vai ser só tua. Mas a palavra diz que o que confessa e deixa alcança a misericórdia. Jesus, ele viu as consequências da escolha de Adão ao fazer a própria vontade. Uma igreja não é para mandar na tua vida, uma igreja não é para mandar no teu casamento, uma igreja é para te dar o sinal do caminho correto. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou apontando o caminho, a direção. O que nós pastores fazemos? Apontamos a direção, e muitas vezes falamos: pare. Não vou parar, o carro é meu. Quando falamos do pecado adâmico, ao fazer a vontade própria, ele perdeu a presença do Pai, houve separação, ruptura, ele perdeu a condição de viver sem a experiência da morte, ele deu a sua autoridade espiritual para o inimigo, ele trouxe maldição sobre a terra, Adão, perdeu o seu direito de filho, de herdeiro, ele perdeu o poder de Deus que operava através dele. Sabe qual a diferença de Saul e Davi? Saul amava o trono, mas Davi amava a presença de Deus. Nós estamos num tempo em que a igreja está amando mais as coisas do que a presença de Deus. Lava o carro 10 vezes por semana, mas pede para vir limpar a igreja para ver se vem. Eu só lavo o carro, o meu de preferência. Você pode notar que todas as vezes que o povo começa a quebrar princípios, a fazer a própria vontade, a quebrar valores espirituais e morais, o povo começa a ficar e ser oprimido nas mãos de um inimigo. O povo começa a perder direitos legais, porque a transgressão, a iniquidade, dá ao inimigo a autoridade de governar sobre a sua vida. Foi assim que os impérios grego, romano, babilônico, medo-persa, quando nós olhamos para Sodoma e Gomorra, o povo não pereceu por causa do pecado, mas por causa da iniquidade. Apóstolo, o que é iniquidade? Aquele que se opõe à equidade. Piorou. Não sei nem o que é equidade, como é que eu vou saber o que é iniquidade? Iniquidade é aquele que se opõe à justiça. Está associado a um ato de ser mau, injusto, perverso. Iníquo é aquele que transgride as leis normais, morais e espirituais, sem qualquer ressentimento. Porque às vezes você fala: não, eu não sou iníquo não, mas está praticando iniquidade, está praticando injustiça. Deus odeia a injustiça e Ele mesmo governa com equidade. E é por isso que Ele abomina a iniquidade, porque a iniquidade é a oposição ao caráter de Deus. O Salmo 45:7, onde diz que Deus odeia a iniquidade, Deus odeia a injustiça. Então, enquanto Adão disse: por meio de ações será feita a minha vontade, Jesus disse o que? Vai ser feita a vontade do meu Pai. Sim ou não? Enquanto a decisão de Adão trouxe morte, a decisão de Jesus trouxe vida eterna.
Enquanto a decisão de Adão trouxe trevas, a decisão de Jesus trouxe luz. Enquanto a decisão de Adão trouxe doenças, a decisão de Jesus trouxe cura. Enquanto a decisão de Adão estabeleceu separação, a decisão de Jesus abriu portas da reconciliação. Porque Jesus é o oposto de tudo que poderia trazer consequências para a humanidade. Jesus trouxe de volta a nossa paternidade, a nossa salvação, a nossa cura, a nossa libertação, a nossa herança eterna. Jesus trouxe para nós uma nova vida que foi inaugurada por meio do sacrifício da cruz do Calvário. Paulo escreveu aos Romanos capítulo 8, verso 1: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito Santo. Jesus nos deu condições de andar no Espírito. Andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência, ou seja, a vontade da carne. Se você anda no Espírito, querido, quando Deus fala não, você fala amém, Jesus, glória a Deus. Mas quando você está na carne, você fala, mas por que, Deus? Aí você vai buscar um profeta para falar o que você quer ouvir. Rapaz, lá no porão de fogo tem uma profeta, ela fala tudo que a gente gosta. O bom profeta é principalmente aquele que fala aquilo que você não quer ouvir, mas precisa ouvir. Quem está aí? Jesus nos deu o poder de decisão que nós havíamos perdido em Adão. E quando eu perco o poder de decisão, quando eu insisto em continuar andando na carne, fazendo a minha própria vontade, lá no Getsemane, Jesus estava sendo esmagado pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Ali ele suou gotas de sangue, e isso se dá por causa do processo de uma pessoa sob pressões emocionais severas e espirituais severas. Mas no caso de Jesus, ainda mais pelas pressões de todo o pecado, de toda a humanidade, desde Adão até ele, terminando nele não, até o último homem que vai nascer sobre a terra. Você está aí? Lá no Getsemane, Jesus está sendo esmagado pelas nossas transgressões. Ali ele suou gotas de sangue. Jesus, mesmo sendo 100% Deus, também era 100% homem, e estava sob uma condição sobre-humana, porque os pecados de toda a humanidade estavam sobre ele. Jesus tinha uma consciência de que tudo deveria ser submetido, que a vontade deveria ser submetida. Jesus estava debaixo de traição, de abandono, de prisões, de condenação. Jesus tinha consciência que ele seria crucificado. Jesus tinha consciência que ele seria despido. Porque tem muita gente que tem uma ilusão que o Jesus crucificado é aquele com um fraldão, escondendo as vergonhas. Não! Jesus foi crucificado completamente nu. Porque estava sobre ele toda a nossa ignomínia, toda a nossa vergonha, estava sobre Cristo. Jesus sabia de tudo que iria passar, pelas dores, ofensas e humilhações. Ele está sob uma grande tensão, sobre uma grande tensão espiritual, e ele vai dizer ao Pai: se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Jesus está dizendo: se houver uma outra maneira, Pai, mas que não seja a minha, mas a tua vontade. Quem está aí? No Éden, Adão disse o quê? Vai ser feita a minha vontade. No Getsemane, Jesus disse o quê? Vai ser feita a tua vontade. Faz quanto tempo você toma decisões que são só tuas,
que estão fora da vontade do Pai, só porque você quer, só porque você acha, só porque você é inteligente, só porque você é bom. Só que quando o moço rico chamou Jesus de bom, ele disse: opa, sou bom não, bom é o meu Pai que está nos céus. Mas apóstolo, Jesus nunca tinha pecado, ele podia dizer que ele era bom. Não, querido, ele disse, a interpretação disso é, só é bom depois que termina. Amém? O Senhor me revelou algo muito profundo nessa semana que eu gostaria de compartilhar com você. Quando Jesus lá em Mateus 6, ele fala, eu acho incrível porque os discípulos nunca pediram para Jesus: ensina-nos a fazer milagres, ensina-nos a andar sobre as águas, ensina-nos a expulsar demônios. Não, não. Mas eles vão chegar a Jesus e dizer: ensina-nos a orar. E aí lá em Mateus 6, Jesus vai fazer o quê? Vai ensiná-los a orar. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso, que está nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Olha Jesus falando de algo que ele vai falar no Getsemane: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Olha o detalhe disso: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Escute, tem uma chave poderosa de revelação aqui. Ele continua no verso 14 de Mateus 6, dizendo: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. O que Deus revelou para o senhor, apóstolo? Que Jesus, em Mateus capítulo 6, está revelando numa condição de uma profecia, o que vai acontecer no jardim do Getsemane. Perceba que fatos que acontecem no Getsemane até a crucificação estão sendo revelados aqui no Pai Nosso. Ele está falando de uma frase que ele vai falar depois: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Ele está pegando a profecia e usando a profecia lá no Getsemane, dizendo: Pai, eu ensinei os teus filhos, mas agora é a minha vez. Faça-se a tua vontade. É a minha vida que está em risco, mas faça a tua vontade. Sou eu quem serei crucificado, mas faça a tua vontade. Vou ser vilipendiado pelos homens, mas faça a tua vontade. Vou ser traído, humilhado, esbofeteado, mas faça-se a tua vontade. Vão puxar as minhas barbas, vão bater na minha cabeça com a cana, vão colocar um espinho na minha cabeça, mas faça-se a tua vontade. Vão ferir o meu lado, vai sair água e sangue, mas faça a tua vontade. Vão pregar as minhas mãos e os meus pés, mas faça-se a tua vontade. Vão cuspir no meu rosto e vão dizer: onde está o teu Deus? Mas faça-se a tua vontade. Aleluia. Nem sempre fazer a vontade de Deus é fácil, mas é a opção que vai trazer alegria, regozijo e honra.
Pode doer agora o não de Deus, mas o não de Deus é uma proteção e um nível de ambientes que Ele vai levar você, porque o não de Deus hoje é proteção. E quando você entender o não de Deus, você vai dizer: Deus, sempre seja feito conforme a tua vontade. Mateus 6 é uma profecia, é exatamente o acontecimento de Jesus desde o Getsemane até a crucificação. Quem está aí? Ali Ele está fazendo a ruptura com a maldição. Ali é um ambiente onde o Senhor está mudando toda a sorte de cada um de nós, alterando o resultado do futuro, abrindo as portas da reconciliação. O sangue no prepúcio do menino Jesus, quando ele tinha 8 dias, anunciava o início de um novo relacionamento de intimidade novo com o Pai. Porque o corte do prepúcio era uma aliança com Deus, mas o corte de Jesus foi uma aliança que Ele está estabelecendo de novo, dos filhos com o Pai. Você está aí não? Jesus sangrou no Getsemane, sangue e suor se misturaram. As gotas do sangue nos poros era um ambiente onde Jesus estava restaurando, agora sim, o poder de decisão. Preste atenção nessa frase, o poder de decisão. No Getsemane, quando Ele diz: seja feita a tua vontade, Ele está dando de volta para mim, para você, o poder de decidir. Como assim, apóstolo? Escute isso, preste bem atenção. Até o sacrifício, alguém até poderia querer ser salvo, mas não poderia. Jesus está dando para o homem o poder de decidir: quero ir para o céu ou quero ir para o inferno? Quero uma vida abundante ou quero uma vida miserável? Quero viver a vontade de Deus ou a minha vontade? O Senhor te deu o poder de decisão. Quem está aí? Não existe coincidência. O homem perdeu o poder de decisão lá no jardim do Éden. Jesus, quando estava no jardim, Ele restabelece o poder de decisão, que foi perdido por causa de uma decisão humana e equivocada, de Adão. Ali no jardim do Getsemane, Jesus comprou novamente o nosso poder de decidir. Paulo vai dizer: tudo é lícito, mas nem tudo me convém, e eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. O que é isso? Poder de decisão. O pecado está à porta, mas eu decido não seguir em frente. Está fácil, o apóstolo não está vendo. Não é por causa do apóstolo, não é por causa do ministério Ágape Nova Aliança, não é por causa de uma igreja evangélica, é porque eu tenho o poder de decisão, e eu digo não para as tentações, eu digo não para a minha vontade, eu digo não para o pecado, eu digo não para a iniquidade, eu digo não para as transgressões, porque eu nasci de novo, eu nasci no Espírito. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. A decisão que eu tomei é: o velho homem já morreu na cruz, e eu sou uma nova criatura em Jesus Cristo. Abre a tua mão assim bem alta, a tua mão direita, e diga: Jesus devolveu o poder de decisão, e a partir de hoje eu não me deixarei dominar pelas tentações, pela minha vontade. Eu não serei mais cativo do meu querer. Jesus Cristo já levou sobre si o meu cativeiro, e agora eu sou livre. Poder de decisão, querido. Você não tem noção de como isso é poderoso. Você está aí? Nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Nós recebemos de volta o poder de decisão, para que não sejamos mais
dominados pela nossa vontade adâmica. Você está aí, não? 1 Coríntios 12 é onde está escrito o que eu acabei de dizer: tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Apóstolo Júnior, você já teve a oportunidade de trair a bispa? Várias vezes. Um dia eu disse para a bispa, falei: olha, antes de eu ter uma aliança com você, eu tenho uma aliança com Deus. Primeiro meu negócio é com Ele. E como eu tenho um negócio forte com Ele, fica tranquila. Quem está aí? Por quê? Poder de decisão. O pecado bate a porta, a sua porta, a minha porta todo dia. Mas o poder de decisão me faz dizer: não, vai ser feita a vontade do meu Pai, não a minha. Porque ser tentado não é pecado, o pecado é ceder. Jesus foi tentado, mas não cedeu. Por quê? Porque o poder de decisão estava nele, e ele transferiu na cruz do Calvário o poder de decisão para mim e para você. Agora não há mais desculpa de dizer: ai, a carne é fraca. Mentiroso! Mas o Espírito está pronto. Se eu tenho o Espírito que me faz resistir, não tem carne fraca, porque eu estou forte, firme, inabalável, meus pés estão sobre a rocha. Nós não somos melhores que ninguém, nós só decidimos resistir ao diabo, sujeitando a Deus. Como Tiago diz: sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É sobre isso. Quem está aí? Quem consegue entender isso, querido? Não dê o seu lugar para demônios. Deus tirou Adão e Eva fisicamente do jardim, os levou para um outro lugar, e dali para diante, querido, a terra começou a produzir algo que até então não produzia: espinhos. O homem tirou o pé do jardim do Éden, pisou para fora, a terra começou, gotas de suor do rosto de Adão e Eva começaram, e dos filhos cair sobre a terra, e a terra começou a produzir espinhos e abrolhos. Colocaram algo na cabeça de Jesus, sim ou não? Como Deus é intencional, quando a maldição chegou, nasceu o que na terra? Espinhos. Como Jesus estava nos resgatando, quebrando a ruptura, estabelecendo um novo caminho, colocaram a coroa de espinho em sua cabeça e bateram com a cana sobre a cabeça dele. Quando aqueles espinhos entraram na cabeça do Senhor Jesus, ali ele estava quebrando a maldição da terra, para que a terra produzisse a 100 por 1 novamente. Eu e o pastor Domingos trabalhamos para um homem muito rico. Ele era chamado o rei da soja, ele já faleceu. Esse homem conseguiu, foi um dos pioneiros no Mato Grosso, a plantar soja no meio do nada, no meio do deserto, no meio da areia. É por causa da sapiência dos homens, do dinheiro dos homens? Não, muito mais que isso, porque lá na cruz, o Senhor Jesus, Ele nos deu uma autoridade sobre a maldição da terra. Você olha para Jerusalém hoje, você olha para Israel hoje, Israel era árido, não produzia nada, deserto total. Hoje Israel produz fruta, flores, e exporta para todos os lugares. Quem está aí? Porque Jesus quebrou a maldição da terra, quebrando a ruptura que havia tido com o provisionamento. Quando o homem pecou, quebrou-se uma ruptura com o provisionamento. Aí vem o Deus que é chamado de Jeová Jirê, e Ele é o Deus da provisão. Amém?
Salmista Davi vai dizer: já fui moço e agora sou velho. E ele vai dizer algo tão profético e poderoso. Ele vai falar sobre um provisionamento que jamais iria faltar para ele e para os filhos dele, sobre os justos. Você está aí, não? Deus, pelo suor de Adão, amaldiçoou a terra, mas por meio do sangue sacrificial daquela coroa que estava sobre a cabeça de Jesus, a terra foi sarada novamente. Se você um dia tiver a oportunidade, eu creio que a gente vai ter essa oportunidade, quando você vai agora no Mar Morto, o Mar Morto está produzindo os bulães, está gerando água doce do meio da água salgada, porque existe uma profecia falando que haveria um dia que aquelas águas seriam cheias de peixe novamente, que haveriam árvores frutíferas. As árvores frutíferas já estão nascendo, porque Deus não é homem para que minta, não é filho do homem para que se arrependa. Jesus também, quando foi preso, levou chibatadas de azorrague, que era uma espécie de chicote com chumbos e ossos na ponta. O chumbo era para amolecer, para separar a pele, a derme da epiderme. E a com ossos era para dilacerar a pele. Jesus foi manietado. Quando muitos de nós aprendemos que Jesus levou 40 chibatadas, mas eu fui fazer uma pesquisa minuciosa sobre isso, e todos nós sabemos que quem bate em Jesus são os soldados romanos. Eles não seguem os princípios e preceitos da lei dos judeus, eles seguem suas próprias leis. Os judeus não o faziam porque eles tinham o temor de Deus, porque eles sabiam que Deus odeia a iniquidade, que Deus odeia o juízo, o falso juízo que fazemos das pessoas. E de repente, o chicote está nas mãos de quem? Dos soldados romanos. Paulo diz que a lei dizia que era 40 menos 1, 39, para não correr o risco de ser injusto. Mas como os soldados romanos não tinham ligação nenhuma com o judaísmo, eles bateram, até que o corpo de Jesus fosse totalmente dilacerado da cabeça aos pés. A Bíblia vai dizer em Isaías 53, que ele foi moído pelas nossas transgressões, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Não foram 39. Quando Pilatos olha o que os soldados fizeram com isso, ele ficou atemorizado. Porque eles excederam as chibatadas. E como não existe casualidade, por que bateram tanto? Porque os pecados da humanidade, de Adão até o último homem, estava sobre ele. Jesus carregou uma cruz pesada. E muitas pessoas falam: mas não aguentou a cruz. Você imagina um homem que está com os seus ombros, com apenas sem pele, só a carne viva, porque a gente olha aquele Jesus de antigamente, que tinha umas marquinhas de sangue, e fala: oh, que legal. Jesus estava carregando a cruz e as suas costas estavam completamente sem pele. Não pode ser barato aquilo que custou tão caro para Deus. Ali os nossos pecados estavam sendo punidos em Jesus. Ali ele estava cumprindo a profecia de Isaías, que profetizou 700 anos antes dele nascer.
por meio das pisaduras do Cordeiro seríamos sarados. Que você possa ter uma consciência nessa noite. Ele foi moído para trazer cura sobre você. Bateram até no rosto de Jesus. Seu rosto estava tão dilacerado que o profeta vai dizer: nenhuma beleza havia nele para que o desejássemos. Você imagina um homem socado no boxe, que fica com a cara totalmente deformada. Jesus. As marcas que estavam sobre Jesus cobrem todas as enfermidades ilimitadamente. Deus já sabia de todas as enfermidades da terra e Ele já estava preparando cura para cada um de nós. Hoje eu quero profetizar em nome de Jesus o sobrenatural de Deus na tua vida, na tua casa. Querido, receba isso sobre a tua vida. Não foi barato aquilo custou o preço da vida de um homem que nunca pecou. E lá no Calvário, eu já estou caminhando para encerramento. Geralmente, como era muito caro os pregos chamados de cravo, geralmente eles batiam no malfeitor, pendurava e amarrava esse homem. Mas no caso de Jesus, eles o pregaram, os pés e as mãos. Humilhação extrema. Que nós possamos entender que na cruz, Jesus encravou todo o nosso pecado. Ali Ele não só nos perdoou os pecados, mas Ele também quebrou a maldição dos acessos eternos da casa do Pai e da presença do Pai. Jesus foi ferido também do lado. E no lado, e eu quero encerrar falando sobre isso, porque o diabo sabia que para que houvesse uma verdadeira remissão, era necessário, e havia um procedimento na festa dos tabernáculos, em que eles colocavam sangue no altar, em uma mão colocava vinho, na outra mão colocava água, e então o sumo sacerdote misturava essas duas coisas, e declarava que o povo estava abençoado. Mas surgiu um sumo sacerdote que decidiu amaldiçoar esse dia. E então depois disso surgiram outros sumos sacerdotes para fazer o conserto. E todas as vezes que o sumo sacerdote derramava o sangue no altar, erguia com a mão o sangue, ou melhor, o vinho, e erguia com a outra mão a água, o povo fazia uma declaração. Eu gostaria muito de compartilhar isso com você, porque isso é muito profético para nós. Quando ele levantava a mão, ele fazia uma declaração de acesso, que eu quero compartilhar com você nessa noite, em nome de Jesus. Quando esse homem levantava as mãos para os céus, ele tinha que declarar uma palavra dizendo: foi feito, ou melhor, está consumado. Quando levantava a água, o vinho, e quando ele liberava e misturava o vinho, a água e o sangue no altar, aí esse homem tinha que erguer as mãos, abrir os braços e dizer: está consumado. Enquanto o homem não dissesse isso na festa dos tabernáculos, a festa não tinha acontecido, porque era o ápice da festa dos tabernáculos. Só que Jesus está crucificado, sim ou não? O diabo olha e fala: não serão remidos porque não tem água.
ele está seco, a língua de Jesus cola no paladar, não tem água. Jesus fala: tenho sede. O diabo: opa, água. Aí o que ele faz? Os soldados pegam um caniço, uma vara, que geralmente eles faziam para fazer asepsia, era como se fosse um papel higiênico da época, que eles iam no banheiro e com aquela vara eles se limpavam. Pegaram essa vara, que geralmente os homens faziam asepsia, depois de fazer suas necessidades, colocam essa vara embebida no ensopo, embebem no vinagre e colocam na boca de Jesus. Jesus recusa. O diabo está olhando e falando: não vai ser remido, o povo não vai ser remido, porque faltou a água. Eles saem para verificar se os homens salteadores estão de fato mortos. Quebram as pernas, porque geralmente quando não estava morto, para acelerar o processo da morte, quebrava o osso do fêmur para que sangrasse e morresse de hemorragia mais rápido. Quando o soldado chega diante de Jesus, percebe que ele está morto. Ele diz: está morto já, não é possível. Checa para ver se está morto mesmo. E ele pega a lança, perfura o lado de Jesus para confirmar o óbito. E quando perfura, do lado do coração tem uma bolsa com água. E quando ele perfura, o coração foi explodido em sua morte. E quando aquele centurião fura o lado de Jesus, sai sangue e água. Mas antes disso, Jesus tinha dito: está consumado. Só que não tinha água. Mas como Deus é perfeito, o soldado fura o lado de Jesus e sai água e sangue. Então, a partir daquele momento, aquela água, aquele sangue, misturados ali na terra, trazem sobre nós a condição da redenção, a condição da salvação. E agora nenhuma condenação há sobre aqueles que estão em Cristo Jesus, porque nele nós fomos salvos, remidos, nele nós recebemos de volta a presença, a intimidade, nele nós recebemos o acesso. Por causa do teu sacrifício, do sacrifício de Jesus, nós podemos estar de volta na casa do Pai. Você não está aqui porque você é evangélico, você está aqui porque o Senhor te deu condições de filho, porque Ele te transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor. Quando a gente diz para alguém: você aceita Jesus como Salvador, querido, você não tem noção do que você está dizendo não. E todas as vezes que você diz não, você está dizendo: eu não reconheço esse sacrifício, eu não quero esse sacrifício, eu não quero essa salvação, eu não quero morar com Deus, eu não quero nada disso. Querido, só que hoje você já recebeu o poder de decidir. Você está aí? Eu gostaria que você se colocasse de pé, em nome de Jesus.